Oi, gente, tudo bom com vocês? Tudo certo? Estamos aqui para mais um vídeo, mais um estúdio vlog. Hoje é dia 1º de fevereiro. E aí eu falei, cara, gravo, não gravo, gravo, não gravo. Tô gravando. O que acontece? Eu já estudei hoje cedo e tudo, mas estou aqui mais uma vez, de tarde, porque assim, de tarde mesmo, depois do almoço, tipo, 1 hora eu não rendo nada. Já percebi isso, então eu não tô nem tentando estudar porque eu sei que eu não rendo. E agora são aí 4 horas, 10 para as 4, quase 4 horas da tarde, e eu tô aqui. Tenho que ler esse texto aqui pra aula pra uma síntese que eu tenho que entregar na quarta-feira. E ele vai ser discutido na aula de quinta, né? Então eu tô aqui lendo de uma vez. E eu fiz toda uma programação aqui no meu planner pra conseguir acabar com todos os conteúdos, todos os trabalhos, ou tipo assim, ou quase todos, né? Que eu tenho até essa semana, dentro dessa semana mesmo, né? Pra ver se, tipo assim, dá uma adiantada, dá uma relaxar aqui na pessoa, né? Porque a gente fica surtando, então eu tive que me organizar dessa forma. E aí eu consegui fazer muito rápido hoje que eu tinha programado, que eu pensei que ia demorar muito, que era assistir uns vídeos de outra matéria, ler um texto e tal. E eu fiz isso muito rápido. Então tô aqui lendo o outro texto que eu tinha programado pra hoje. E eu acho que vai sobrar tempo, tenho quase certeza disso. Então já devo ler o texto que eu programei pra amanhã, que é o texto de sociologia, de outra matéria. Que aí eu já fico com um dia, tipo assim, mais livre pra colocar, pra ir, né, adiantando o que eu fui programando. E eu acho que vai dar certo, então vamos lá. Eu tenho que ler esse texto aqui, vou virar aqui a câmera pra vocês verem, peraí. Esse texto aqui, ó, nativos e imigrantes digitais em questão, crianças e competências midiáticas na escola. Ele é o texto da disciplina de educação online, né? E é muito interessante, assim, eu comecei a ler agora, né? Muito interessante, estou aqui ainda nessa parte, na introdução ainda, mas assim, a matéria em si é muito interessante, porque é muito prático, né? É uma matéria que a gente já sabe muito bem, assim, já tá meio entrosado por ser questão de tecnologia e internet, né? Então facilita bastante, é uma coisa bem fácil de se debater, de se conversar em aula, né? Então, assim, apesar do texto ser um pouco grande, acho que ele tem 40 páginas, se eu não me engano, enfim. Parece que é interessante, né? Assim, logo no início já parece que é interessante. Deixa eu pegar aqui o planner pra mostrar pra vocês que eu tinha feito melhor, né? Aqui, ó. Esse daqui que eu falei que passou muito rápido, os vídeos, o texto, tudo, mais as anotações. Eu fiz muito rápido hoje. E esse aqui é o artigo que eu tenho que fazer a síntese. E essa síntese é pra quarta-feira. Só que eu tenho aula disso na quinta-feira. E aí esse texto vai ser debatido, só que tá vendo que tem muita coisa. Olha aqui na quarta-feira quanto texto que eu tenho pra ler. Então não conseguiria colocar aqui, por isso eu coloquei ele na segunda-feira, que eu não tinha quase nada. Aí esse texto aqui que eu falei que talvez eu possa transferir ele pra cá, pra hoje. Dependendo do tempo que eu levo pra fazer o artigo e a síntese, pra ler o artigo e a síntese de educação online, eu consigo ler esse texto hoje. Aí já, entendeu? Já vou adiantando. Vou passar um pouquinho disso aqui pra cá, um pouquinho disso aqui pra cá, enfim. E a gente vai reformulando na semana pra ver se já acaba, se dá uma aliviada essa semana, como eu disse, né? Então vamos lá. Gente, aí então eu peguei pra ler o texto e eu fui marcando, né? Marca texto, lapisinho, pra fazer minhas considerações. E até me perguntaram esses dias no Instagram como que eu faço pra me concentrar na leitura, né, gente? Cara, é muito difícil, a gente sabe que é muito difícil compreender tudo, né? Mas eu costumo fazer anotações no texto mesmo e depois passo pro fichário, quando dá tempo. Quando não dá, deixa no texto mesmo e a gente vai se organizando da forma que dá. Dei uma mini pausa pro café aí, pra fazer o café. E voltei ali, tava me dando um sono, assim, sabe? Tava meio desconcentrado, tava com um pouco de fome também. Então eu fui fazer um cafezinho pra ver se tava acordada. E esse é um café diferente, não um café gelado. Faz da mesma forma, faz o café normal. Eu gosto de café com leite, né? Faz o café normal, bota gelo, pronto, café gelado. Fica uma delícia quando tá quente, assim, e tudo, né? Mas eu também bebo quente, tá, gente? Não tem nenhum problema. É porque eu queria fazer diferente, fazer um negócio diferente. E aí resolvi fazer ele gelado. Nesse momento eu tava passando aí a síntese mesmo pro fórum lá, né? Pra plataforma. E até que foi bem de boa. Gente, acabei aqui de ler o texto, de fazer marcações e anotações. E também já respondi o fórum aqui, né? Da síntese, tudo bonitinho.
E agora eu vou, como tem tempo, né, são 5 e 10 ainda, eu vou ler esse aqui de Sociologia, como eu falei, né. Ele é um pouquinho menor, acho que ele tem 12 páginas, são 12 páginas, 11 e pouquinho. E vamos ver, né? Sociologia costuma ser um pouco complexo, assim, é muito filosófico e tudo. Mas a gente vai tentar aqui ler agora. Gente, aí já era 5 e pouca da tarde, então eu tava assim bem cansada já e o texto era bem intenso, mas era muito bom. Daqui a pouco vocês vão ver que eu fiz um comentário bem intenso, bem profundo sobre ele também. Mas eu gostei muito de lê-lo, muito mesmo. Depois eu vou até deixar o link na descrição aqui do texto, pra vocês poderem ler também aqueles que quiserem, né? Porque de fato vale muito a pena. E como eu falei, eu vou fazer anotação, né, gente? Assim, nem sempre dá tempo de passar pro fichário, né? Mas assim, pelo menos pro debate nas aulas, eu gosto de ter anotado alguma coisa para discutir também com o professor, né? Para falar e tal. E para realmente entender bem a aula. Eu acho que essa é a importância dos textos, né? Você participar da aula bem, você ler os textos para você ter o que falar, porque senão tu fica lá na aula e acaba que passa o tempo, tudo tu não aprende nada, né? Então, a faculdade é para isso. Tem que ler muito, tem que ler, gente, mas você já sabia disso? Ainda mais em humanos quando você entrar na faculdade, entendeu? Então aproveite o tempo da melhor forma, dê o seu melhor, leia os textos, faça comentários, entendeu? E aprende alguma coisa nesse processo, porque 4 anos, pelo menos na pedagogia, né? Ou o tempo que você faz na faculdade, voa, o tempo passa muito rápido. Daqui a pouco tu se forma, tu nem vê que passou isso tudo. E tu vai pensar, poxa, poderia ter feito muito melhor, né? É o que eu tento pensar sempre para manter o foco. É claro que a gente não consegue estar 100% bem, render sempre as 24 horas do dia, não mesmo, isso nem é saudável. Mas é importante que quando a gente tá assim, sentar para estudar mesmo, pra gente ter esse foco, né? De sentar, de dar o nosso melhor, de estudar bem os textos, de realmente tirar alguma coisa daquilo ali, para que aquilo ali realmente influencie na nossa formação. Gente, acabei de ler aqui o texto de Sociologia. Na verdade, acabei de ter um tempo já, só que eu fui lá no Instagram, que eu tô tão indignada com o texto, que eu fui no Instagram falar sobre ele. No meu estudo de grau, na verdade. O texto, ele tem como tema principal o racismo. E a professora que escreveu é a Eliane Cavalheiro. E ela fez uma pesquisa durante 8 meses numa escola. Nessa pesquisa, ela entrevistou professores e os alunos. No caso, professoras, eram todas mulheres na escola. E os alunos. E aí tá. E aí ela ia fazendo perguntas, assim, às vezes durante a rotina mesmo, né? E tem vários relatos de crianças que sofriam preconceito dos professores. Muito preconceito, e assim, não era coisa boba, era coisa muito forte. Eu vou até ver se eu deixo o link desse texto na descrição, porque é muito importante, gente, assim, demais. E aí, inicialmente, eu achei o texto meio enjoadinho e tudo, mas depois eu comecei a pensar. Quando foi surgindo esses depoimentos, os depoimentos das crianças e as falas dos professores de como elas agiam com as crianças, assim, como se fosse natural, né? Como se o que elas estivessem falando fosse super normal. Como se não machucasse ninguém. E, cara, demais, né? Assim, coisa que a gente às vezes pensa que na escola não acontece. E é isso que a autora ela trata no texto. Ela fala assim: às vezes a gente pensa que a família pensa, né, que o ambiente mais seguro que a criança pode estar é dentro da escola. E aí dentro da escola acontece esse tipo de coisa e a criança ela não leva pra casa. E por que ela não leva pra casa? Por meia, 2 vezes? Sei lá. Mas, assim, o foco principal que a autora dá é porque esse assunto não é tratado dentro de casa. Então, assim, as crianças negras, elas crescem e vão pra escola e elas sofrem esses preconceitos e muitas vezes elas não levam isso pra casa de volta pra falar com os pais o que aconteceu. E elas ficam em silêncio e levam aquilo ali pro resto da vida delas. Entendeu? Elas sofreram um preconceito, assim, tremendo, e elas guardam aquilo. Muitas vezes com 4 ou 5 anos de idade, gente. E aí o que a autora fala que é importante, né?
ela fala que é importante ter esse assunto dentro das famílias. Deixar claro pra criança que isso pode acontecer e que ela tem que se defender, que ela não precisa ficar em silêncio, que essa não é a posição dela, não é uma posição de submissão, ela não é inferior a ninguém, né? Ela é igual a todo mundo e não é uma coisa que passam. Então, essa ação dos professores e também algumas vezes das próprias crianças umas com as outras, ela gera essa relação de como se as crianças brancas elas fossem superiores às negras, e não tem nada a ver com isso, entende? Não mesmo. E as crianças elas crescem pensando que é assim. Então esse diálogo dentro de casa é importante, esse diálogo sobre a escola com a criança é importante, perguntando como foi o dia. Isso é muito importante, essa relação da família com a criança. E assim, a autora conclui dizendo, né, que essas relações de preconceito elas acontecem principalmente entre professores e crianças. As professoras praticam com as crianças. E não entre as crianças com as crianças mesmo. Não com brancas e negras as crianças, mas com professores e crianças. Então, a gente tem que refletir que tipo de professor, gente, está sendo formado. Se você está se formando aí, se você já é formado e está aí em formação continuada, está praticando, que tipo de professor você está sendo nesse caso? Tu tá preparado para lidar com essas situações, com essas questões étnicas dentro da tua sala de aula? Porque eu me vi chocada com isso. E eu acho que se acontecesse comigo alguma coisa desse tipo, assim, tão escandaloso, muitas vezes eu não saberia como agir, assim, antes de ler o texto, né? Agora eu vou me preocupar muito mais com isso. E eu tô com muito mais vontade de estudar sobre esse tema, porque eu achei demais. Eu achei demais, assim, eu achei chocante. Então, cara, a gente tem que refletir que tipo de professor tá sendo formado. Até mesmo pros nossos filhos, eu pensei, né, que eu posso ter um filho, assim, um dia que sofre um preconceito. E aí? Como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou formar meu filho pra isso? Como que eu vou formar meus alunos pra isso? Que são cidadãos aí, são os futuros cidadãos. Os que vão aí, talvez, governar nosso país. Olha que doideira. Gente, então é isso. Eu não consigo nem falar mais nada, nem estudar mais aqui. Acho que eu vou dar até uma pausa, porque hoje eu consegui render bastante, graças a Deus. Mas depois desse texto eu tô até meio assim, né? Também se eu for estudar, o vídeo vai ficar muito grande, então tá bom. Vocês acompanharam um pouquinho do meu dia comigo, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Espero que essa reflexão aí meio chocada também sirva pra vocês refletirem, principalmente os professores, os educadores aí. E também os pais, né? Que a gente possa ser mais crítico também em relação a isso. Então é isso, né? Se inscrevam no canal, curtam o vídeo pra me ajudar, comentem o que vocês acharam. E me sigam lá no Instagram, tanto de estudos quanto pessoal, quanto da lojinha. Gente, até o próximo, tá bom? Beijo, tchauzinho.